Graça e paz comigo. Bom dia! Gente, vocês viram que eu sou formada em pedagogia e eu sou líder do Ministério Infantil. Então, eu gosto de resposta. Quando eu estou com as minhas crianças na salinha, eu estou o tempo todo aqui com elas e elas estão me respondendo. Então, eu quero que seja a mesma coisa com vocês, tá? Vocês estavam aqui pulando a dança do pinguim, a dança do canguru. Eu já estava me sentindo em casa. Então, vocês podem vir junto comigo. Então, bom dia! Bom dia! Obrigada. Agora sim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Enquanto vocês abrem, eu queria agradecer ao Mickey, o Alisson, por essa oportunidade de estar aqui. E não só de estar ministrando aqui, mas de estar no Comic. O Comic, ele tem algo muito especial que só o Comic consegue gerar em nós, que é esse amor pela Igreja de Cristo. E é um prazer imenso estar aqui. Não tem como, não tem outro evento, não tem acampamento que seja comparado ao Comic. O Comic, ele é algo único. E quando a gente fica muito tempo sem vir, a gente sente falta do Comic. Eu estou há 5 anos sem vir no Comic, então eu já estava assim... Sabe aquela andadinha para trás, assim, aquele pé atrás que a gente vai dando? A gente vai começando a ver mais erros nas igrejas do que o amor e aquele acolhimento? Isso o Comic tem o poder de trazer de volta para a gente. Então, não negligencie o Comic, igreja. E eu queria dizer aos pastores, não negligencie o Comic. Ajudem os jovens a trabalharem pelo Comic. Às vezes a gente assusta pelo valor que está, né? Mas vale a pena. Quem já dormiu aqui nas escolas? Quem já tomou banho nos canos que caía na nossa cabeça, aquela água gelada, de subir em cima do vaso para ter que ligar o cano para a gente tomar banho? Só quem viveu sabe. Então, vale a pena cada centavo que você tem investido no Comic, cada tempo e minuto que você tem investido aqui. Amém? Todos abriram as Bíblias já? Amém? Amém. Mateus 16, 13 vai dizer para a gente o seguinte. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado por esse momento, obrigada pela sua palavra. Eu oro agora, Senhor, para que todo sono saia, para que os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes estejam completamente atentos à palavra que o Senhor quer revelar a nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Aqui nós vemos Pedro encontrando Jesus e reconhecendo quem Cristo é. E a partir desse momento, Cristo revela a Pedro a missão dele. Ele edificaria a igreja de Cristo. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre a missão. A nossa missão que glorifica a Deus. Está tudo se encaixando aqui no Comic, se você perceber. O pastor David trouxe aqui no sábado, né? Sobre o pecado que nos afasta da glória de Deus. E aí o Jackson falou um pouco também sobre como glorificar a Deus e aquilo que nos atrapalha glorificar a Deus também. O Bibo ontem falou, né, como que a gente glorifica a Deus sem o nosso irmão, não tem como. Tudo isso vai se encaixando e hoje a gente chega aqui. Qual a minha missão para a glória de Deus? E eu não sei se você já sabe a sua missão.
Porque quando eu paro e penso em missão, quando eu parava e pensava em missão, eu ficava desesperada. Eu achava que missão se cumpria só quem era missionário, só quem ia para fora, para as nações e tudo. Mas hoje aqui a Blitz já deu o exemplo de como cumprir um tipo de missão. E a gente já tem ouvido ao longo do Comic como cumprir a sua missão, que é glorificar a Deus. Só que hoje também eu quero falar sobre alguns pontos para a gente entender a nossa missão na glória de Deus. E para a gente viver a nossa missão, primeiro eu preciso entender se eu estou vivendo para Deus ou para mim. Repita comigo, estou vivendo para Deus ou para mim? E aqui a gente vai pensar em dois tipos de personagem. Em Jó, ou se você está sendo Simba, do Rei Leão. Vamos analisar. Jó, ele era um homem bom. Ele era um homem declarado justo. Ele era um homem que fazia boas obras. Jó, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos seus servos. Ele cuidava das pessoas. Jó estava sempre fazendo boas obras, certo? Quem já leu Jó sabe disso. E às vezes, a gente está como Jó, né? Sendo ativistas, fazendo boas obras dentro da igreja. Às vezes eu estou subindo aqui no altar pregando. Eu estou lá tocando no louvor, estou ministrando na salinha, estou fazendo de tudo na igreja. Mas assim como Jó, que lá no final do livro de Jó vai falar que ele não conhecia a Deus. Ele fazia tudo que era bom. Ele cumpria todas as leis que ele conhecia do Senhor. Mas ele não conhecia a Deus. E talvez nós estamos assim também. Dentro da igreja, cumprindo todas as regras da igreja, cumprindo toda a doutrina da igreja, mas não conhecendo a Deus. Será que você está como Jó? Ou você está como Simba, do Rei Leão? Simba era o filho do rei Mufasa, certo? Quem já assistiu o Rei Leão? Ah, muito bem. Então, Mufasa morre, Simba era um bebê, e ele, o que acontece com ele? Ele foge. Foge por medo, por tudo. E aí ele encontra dois personagens, Timão e Pumba, que ensinam para ele um lema de vida muito importante para Simba. Que era qual? Hakuna Matata. É lindo de ver. Hakuna Matata. Os seus... Olha... Gente... Ah, isso vocês sabem, né? Agora cita Jó para mim lá atrás. Ah, tá. Então tá bom. Hakuna Matata diz, os seus problemas você deve esquecer, você tem que viver a sua vida sem pensar nas dificuldades, sem pensar no que você tem que fazer. Vive o seu dia aí de cada vez, vai vivendo. E Simba aceitou isso. Simba foi vivendo o seu dia de cada vez. E ele acaba se esquecendo que ele é um leão. Ele até começa a comer inseto. Você já viu que o leão come inseto? Timão e Pumba era presa para o Simba. Mas ele acaba vivendo como Simba. Como o Timão e o Pumba, no caso. Ele começa a viver totalmente fora da sua identidade. E às vezes a gente também está assim. Você pode estar como Simba, vivendo totalmente fora da sua identidade. Se esquecendo de quem você é. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vive Hakuna Matata. Porque a terra tem muita coisa boa para a gente. A gente fica tão confortável, às vezes, vivendo o nosso cristianismo tranquilão lá na nossa igreja, fazendo nada, só recebendo, ou às vezes fazendo um trabalhinho ali, outro aqui. A gente está muito confortável dentro das nossas igrejas. E aí a gente acaba perdendo a nossa identidade e esquecendo para o que Deus nos chamou. E aqui a gente vai para o nosso segundo ponto, que fala sobre a nossa missão. E é o que o Bibo trouxe ontem para a gente. Quando Jesus vira para Pedro, ele fala, você vai edificar a minha igreja. É a mesma coisa que o Senhor está falando aqui nessa manhã para você, porque Ele falou ontem à noite também.
A sua missão, a minha missão, a nossa missão é para edificar a igreja do Senhor. A nossa missão é para o outro. A minha missão não é para mim, igreja. A sua missão não é para edificar você mesmo. Se você está fazendo o propósito do Senhor para você, você está vivendo errado. A sua missão não é para você. A sua missão é para edificar a igreja do Senhor. Foi isso que ele falou para Pedro. E Pedro, ele só reconhece a missão dele quando ele reconhece a Cristo. Aqui nesses 4 dias nós tivemos um encontro com o Senhor, amém? Nós reconhecemos quem é o Cristo. Então, a partir de agora, você tem o dever de edificar a igreja do Senhor. E por isso, olha só, Atos 2:42 vai falar: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles faziam tudo uns pelos outros, a igreja primitiva. Nós estamos fazendo tudo por nós mesmos. Vinde a mim, não ide para todo mundo e pregai o evangelho. Se eu viver o comic aqui nesses 4 dias e não resultar no mundo lá fora, não vai adiantar nada você ter vindo aqui. Porque o comic, ele não serve só para você. As palavras que foram ministradas aqui não servem só para você. Ela precisa gerar transformação no mundo a partir de hoje, quando você chegar na sua cidade, na sua casa. Não adianta nada a gente ter ficado aqui esses dias só para diversão, só para pular aqui e adorar o Senhor. Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos ver a nossa missão para a glória de Deus, no momento em que ela gerar transformação para o mundo também. Então, olha só, a nossa missão, ela é vertical e horizontal. Fala comigo, a nossa missão é vertical e horizontal. Então, agora olha para o seu irmão que está dormindo aí e dá um cutucão na costela dele. Para ele dar um pulo mesmo assim. Porque na hora que estava pulando aqui, não estava dormindo, não. Aí. A nossa missão, ela é vertical, porque ela tem que glorificar o nome do Senhor. Mas ela é horizontal, porque ela tem que ser para o meu irmão, para edificar a igreja. Amém? Então, aqui a gente já entra no nosso terceiro ponto, que é: qual é a minha missão? E com isso eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém? Então, qual é a nossa missão, Comic? Exercer o ministério da reconciliação. Você foi alcançado pelo Evangelho um dia. Um dia você foi reconciliado. É por isso que você está aqui nessa manhã. Você foi reconciliado com Cristo. Seus pecados foram perdoados. E você encontrou a Cristo. Você olhou para Ele, você reconheceu quem Ele era e entendeu a sua missão. Agora você precisa seguir em frente. É a sua vez de trazer a reconciliação para os filhos perdidos do Pai. Nós estamos aqui, já veio
várias agências missionárias aqui conversar com a gente sobre missões, pedindo, por favor, se levantem pessoas para estarem junto com a gente em oração, em doação e em missões. Aonde que nós estamos vivendo em que agências missionárias têm que pedir, por favor, para a igreja cristã se levantar para pregar o evangelho, igreja? O que está acontecendo com o evangelho do Brasil? O Brasil era conhecido como um berço, não era, das nações? Um berço de missionários. Que ainda se levantem hoje, nessa manhã, nesse comic, os missionários que irão pelo mundo afora, pregando para os povos não alcançados, para os povos matáveis, aquele que a gente olha e não dá bom dia. Aqueles mendigos que a gente não dá um bom dia, que a gente não dá nada por eles, que a gente atravessa a calçada para não falar com eles, que a gente traga o Ministério da Reconciliação para a prostituta que está vendendo o seu corpo e que a gente olha com desprezo para ela. Que a gente traga o Ministério de Reconciliação para aquele sua família, para o seu primo afeminado que você rejeita. Para o seu tio alcoólatra que está se perdendo no álcool e você não faz nada para ajudar. Para aquela pessoa da sua família que está quase morrendo em pecado, indo para o inferno. E você está vivendo os seus dias tranquilamente, como se não fosse responsabilidade sua. Você é o cristão da sua família. Se você está aqui hoje, você é o cristão da sua família. Você tem a responsabilidade de levar o evangelho para essas pessoas. Nós não estamos mais no tempo da ignorância. Nós somos responsáveis por aqueles à nossa volta. Se você não tem falado de Jesus por eles, para eles, você é responsável por eles. Se essas pessoas se perderem no inferno, você vai dormir tranquilo na sua cama? Como que a gente consegue, hoje em dia, deitar no nosso travesseiro tranquilamente, sabendo que o nosso melhor amigo pode estar morrendo no inferno? Como que a gente consegue ficar tranquilamente sabendo que 40% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus? Quantas vezes você já parou para orar por essas pessoas? Você não precisa ir até lá, mas que você se levante para ofertar na vida de quem está indo. Que você se levante para orar na vida de quem está indo. Para orar por quem já está lá sendo perseguido e morto. A nossa igreja está se levantando de novo para se envolver com isso. A igreja de Cristo foi fundada por missionários. A nossa raiz é de missão. A nossa missão é trazer a reconciliação dos filhos perdidos ao Pai. Nós não podemos mais ficar no conforto da nossa igreja, achando que está tudo bem, igreja. Nós somos jovens. O Senhor falou, jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Mas nós estamos nos sustentando por celular, nós estamos nos sustentando por dias de domingo só. Como que nós vamos vencer o maligno se tudo que a gente faz é para nós mesmos? Como, igreja, como? O Senhor já está falando a nós. Você não está mais na ignorância. O Senhor, Ele está gerando em várias igrejas, em várias pessoas, um sentimento de urgência. É por isso que a Teen Expansion estava aqui. É por isso que a Reach estava aqui. É por isso que a Blitz ainda não parou. Porque o Senhor, Ele tem urgência em chamar os filhos perdidos de volta para casa. Porque um dia você estava perdido e Ele te chamou de volta para casa. Nós precisamos fazer isso, igreja. Cumpra a sua missão. Cumpra a missão para a glória de Deus a partir dos dons e talentos que o Senhor te entregou. Se você toque para a missão de Deus. Ensine outras pessoas a tocar para a glória de Deus. Você pode servir uma base missionária, ensinando as pessoas a tocar.
Se você é um advogado, um professor, um médico, um enfermeiro, o que seja, a sua profissão é para a glória de Deus. Você é um discípulo disfarçado da sua profissão. Você não é a sua profissão. Você é um discípulo do Senhor para edificar a igreja do Senhor, para reconciliar os seus irmãos perdidos. Amém? Para encerrar, eu queria que a gente lembrasse que o Senhor falou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Quantos aqui já receberam o Senhor? Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Senhor Jesus no coração de vocês? Vocês conhecem Jesus? Sim ou não? Então a gente não tem mais desculpa para estar parado, igreja. Receberão o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. É uma ordem. Não é e se. Não é se você quiser. Não é esperar uma luz do céu abrir, vir na minha cabeça e falar: fulano, vai lá e prega o evangelho. Não, porque o Senhor também falou em Mateus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Façam discípulos. É uma ordem. Você não tem direito de não fazer. Se você é cristão e entregou a sua vida para Jesus, essa é a sua missão para a glória de Deus. Cumprir o ID no lugar que você está, para o seu amigo, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, na sua casa. A mesa do Senhor ainda há lugar. Ela não foi totalmente preenchida. Vamos nos colocar de pé?